noite, ministro. Boa noite, senador. Tudo bem? Boa noite, senador. Tudo bem, graças a Deus. Você está bem? Tudo ótimo. Ótimo, excelente. Muito bem. O Carlos Brito também está aí. Estou aqui falando com o senhor. Bem, muito prazer recebê-los. Nós já podemos... Prazer todo nosso, senador. Muito bem. Muito bem. Então, eu quero agradecer muito a presença do ministro, Gilson Machado, agradecer a presença do presidente da Embratur, Carlos Brito. E nessa nossa segunda live da série Roberto Bem Perto, nosso tema de hoje é o turismo e eventos. Como superar a pandemia? Essa é uma atividade econômica muito prejudicada com a pandemia, né? Nós temos que nos reinventar, e é a tarefa de todos nós. Por isso, muito obrigado a todos que nos acompanham pelas redes sociais, como os nossos convidados dessa noite de vários lugares, de São Luís, do Maranhão, até de outros estados. O ministro, como já disse, nosso agradecimento, Gilson, nosso agradecimento, Carlos Brito. E antes de iniciar mais essa live, eu gostaria de agradecer as instituições que representam o setor do turismo e o setor de eventos no Maranhão e também fora do Maranhão. Nossas emissoras parceiras de rádio e televisão merecem um agradecimento também muito especial. Nós temos aí hoje um número ainda maior de emissoras de rádio e televisão, ministro, que nos acompanham esse canal de comunicação com os maranhenses em especial. Podemos falar com o mundo todo, claro, mas a gente está mais ligado às questões que dizem respeito ao estado do Maranhão. Esse é um importante canal de comunicação que foi despertado através da pandemia e ficou para a nossa cultura política também. Nós hoje não podemos mais prescindir de fazer reuniões remotas, de fazer debates, enfim, audiências públicas, como essa aqui, por exemplo. Então, além das nossas redes sociais, tanto as minhas quanto as de vocês todos, nós temos Facebook, Instagram, que eu tenho, assim, dezenas de milhares de seguidores. Nós também temos as nossas emissoras de rádio e televisão no estado do Maranhão, que, para dar cobertura a este evento, a esta segunda live, nós temos aí um número ainda maior, cerca de 40 emissoras de rádio e televisão, aliás, mais de 40 emissoras de rádio e televisão. Eu, daqui a pouco, vou citar cada uma para agradecer. Eu queria, então, para não perder muito tempo, eu queria agradecer, depois de agradecer a todos os nossos parceiros, dizer que vamos direto ao assunto, direto ao ponto, né? Porque o tempo da gente é um tempo ainda muito corrido, sobretudo assim nessa época de pandemia. Então, por isso que é precioso o tempo do ministro, o tempo nosso, o Senado está em discussão, nós estamos discutindo orçamento, nós estamos discutindo problemas que toda semana, de toda a natureza, acontecem. E, enfim, vamos agora, então, ao assunto do nosso encontro, ministro. E eu queria, então, passar a palavra para o ministro Gilson, para que ele possa dar a saudação, as boas-vindas aos nossos milhares de telespectadores, ouvintes que estão acompanhando essa nossa segunda live que trata do assunto do turismo. Boa noite, ministro. Boa noite, senador. É com grande satisfação que a gente se integra agora em cadeia com o estado do Maranhão todinho, através do Roberto Bem Perto. Roberto, que é um ícone de luta pelo Maranhão, eu sou testemunha do empenho dele para levar as coisas para o seu estado, como poucos fazem, diga-se de passagem. E o Maranhão, falar do Maranhão é falar do potencial que o Maranhão tem turístico, que eu acho, Roberto, infelizmente, que a gente não consegue ainda, a gente não consegue potencializar nem 2%, transformar esse número do potencial que o Maranhão tem. O Maranhão que tem os lençóis, o Maranhão que tem Tutóia,
o Maranhão que tem Imperatriz, o Maranhão que tem a região de Balsas, de Carolina, de Riachão, as Cachoeiras, a Lagoa Azul, enfim, o Maranhão do turismo rural, o Maranhão do agroturismo lá, entendeu? E a gente vê que precisa de mais divulgação, precisa de mais empenho, e o governo federal vai sim, está sim, fazendo o que for possível pelo Maranhão. E aqui você é um grande parceiro que sempre está lutando pelo seu estado, sempre está buscando as coisas para o Maranhão. Eu tive esse ano já lá em Riachão, mergulhei na Lagoa Azul, tive nas Cachoeiras, lá em Balsas, no Maranhão, tive em Imperatriz também. Vou conhecer, a convite seu, vou conhecer a região da Rota das Emoções, os Lençóis Maranhenses, a região de Tutóia, da beira da praia, enfim. São Luís eu já conheço. São Luís tem uma cultura muito grande, a cultura do reggae em São Luís, conhecido na América Latina como um todo. Eu acho que muita gente me conhece no Maranhão pelo fato de eu ter rodado o Maranhão todo, através da banda Brucelose. Toquei em Pedreiras, toquei em Codó, toquei em São Luís, toquei em Balsa, toquei em Imperatriz, enfim, toquei em Tutóia, toquei no Maranhão como um todo. E conheço o Maranhão. E sei do potencial turístico que o Maranhão tem. Muito bem, Gilson. Eu queria ouvir aqui o nosso presidente da Embratur, para poder também dar as boas. E lembrando, viu, Roberto, que eu tinha um grande amigo no Maranhão, que a gente fez muito show junto, que foi o Raimundo Soldado. Raimundo morreu em 2003, ele morreu, coitado, teve uma meningite na época, né? Mas era um grande cantor e nós fizemos uma turnê aí com mais de 50 shows juntos, eu e Raimundo Soldado, no estado do Maranhão todo, Piauí, Ceará, tudo. Isso. Não, tá certo. Boa noite, senador. Boa noite, Brito. Tudo bem, querido? Vou começar aqui agradecendo a oportunidade de estar participando do programa junto com o senhor aqui, entendeu? Agradecer o convite para a gente tratar na noite de hoje de um tema tão importante, na situação que estamos vivendo hoje, ou seja, que o mundo está vivendo, e deixar disponível aqui para todos que estão nos assistindo, que a Embratur está apoiando, a Embratur não parou na pandemia e vai continuar apoiando a promoção dos nossos destinos. E o senhor conta sempre com a gente, o senhor sabe que as portas sempre estão abertas para que a gente possa fazer um excelente trabalho junto, a Embratur, o Ministério do Turismo, junto ao governo federal como um todo. Sabemos do momento que é um momento difícil, mas juntos somos fortes e teremos certeza que vamos salvar as 52 atividades econômicas que estão envolvidas no turismo brasileiro. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado ao Gilson, ministro, obrigado ao presidente Carlos Brito. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Eu quero dizer que nós, durante o dia, recebemos muitas perguntas nas nossas redes para que a gente possa agora aproveitar o privilégio da participação de vocês para poder bater papo e tirar algumas das dúvidas que os nossos internautas apresentaram. E eu quero ir direto ao ponto, fazendo a primeira pergunta, Gilson, que nos chegou hoje. Quais as principais medidas adotadas pelo Ministério do Turismo para dar fôlego aos profissionais que se dedicam ao turismo e à realização de eventos a fim de mitigar os impactos causados pela pandemia da Covid-19? Senador Roberto, o Brasil é um país que, infelizmente, a relação do PIB do turismo, por exemplo, em relação ao PIB nacional, ainda é muito pequeno. Mas apesar disso, o turismo ele gera em torno de 7 milhões de empregos no Brasil. O nosso PIB do turismo no Brasil é em torno de 8% apenas, quando o agronegócio chega a em torno de 21%. Alguns países, o PIB do turismo chega a 22%, como Portugal, 27%. 27%, como na Espanha, por exemplo, entendeu? E o Brasil é muito pouco ainda, o PIB do turismo. E o nosso governo fez várias ações para manter esse grande patrimônio que são os empregos no turismo. O maior capital que uma empresa de turismo tem, que um operador turístico tem, é o seu capital humano. Então, a primeira medida que o governo da gente fez foi focada na manutenção dos postos de trabalho, por meio de pagamentos tanto do auxílio emergencial, da flexibilização da jornada de trabalho
e da suspensão temporária do contrato de trabalho, como foi a MP 936. A segunda foi garantir os direitos do consumidor, através da MP 948, a famosa MP do não cancele e remarque, e justamente para evitar a falência em massa e que as empresas continuassem com fluxo de caixa, nós fizemos o seguinte: o operador turístico que tinha recebido 50% ou o organizador de eventos que tinha recebido 50% antecipado do seu show, do seu bilhete vendido, ele teria 12 meses para colocar uma nova data de exposição, uma remarcação, ou então, depois dos 12 meses do final da pandemia, no final da pandemia, ele teria 12 meses para dividir o valor desses 50% que foi pago, entendeu? E a terceira medida foi que nós destinamos 5 bilhões de reais para os empreendimentos cadastrados no Cadastro Geral do Turismo, protegendo também empresas e empregos. Esse dinheiro está sendo usado praticamente mais para fluxo de caixa. E 29 instituições financeiras, aqui no Nordeste eu destaco o Banco do Nordeste do Brasil, com 500 milhões, e a Caixa Econômica Federal, com 5 bilhões, entendeu? E foi através da MP 963. Em relação à cultura, mais de 4 mil municípios do Brasil que nunca tinham recebido um centavo para a cultura, receberam 3 bilhões de reais através da Lei Aldir Blanc, entendeu? Para apoiar o setor, que várias iniciativas culturais foram feitas com esse dinheiro, foram fomentadas com esse dinheiro, na capilaridade dos estados e principalmente dos municípios. Você vê várias lives pela internet de pequenos artistas foram lá com o patrocínio do governo federal, a mando do presidente Bolsonaro, que sabe que, infelizmente, o cantor, o artista circense, o pequeno artista, aquele cara que toca na noite, ele não tem como ganhar dinheiro porque os empreendimentos estão fechados, não estão havendo shows. Entendeu? Então, o valor que já foi liberado aí no Maranhão, por exemplo, já chegou para o Estado e municípios em torno de 114 milhões de reais. Entendeu? E desse valor, 58 já foram utilizados desse dinheiro da Aldir Blanc. Então, é isso. A gente tem feito o que pode para manter os empregos no turismo. Além do que, nós emitimos o selo Turismo Responsável, que é justamente para você dar um selo de segurança sanitária para a retomada do setor e os protocolos sanitários para 15 atividades do setor. Sem som. Aceito, senador. Voltou. Muito bem. Gilson, muito bem. Você tem toda a razão. Nós acompanhamos muito de perto essas questões, votando no Senado essas medidas que você falou. O governo federal tem, verdade, dado todo o apoio necessário às pessoas físicas e às pessoas jurídicas nessa pandemia. Nós temos que, ao mesmo tempo, cuidar da vida das pessoas, a vida humana, e cuidar também das empresas que têm pessoas trabalhando que dependem da renda para sobreviver. Então, um duplo desafio, saúde e economia. E, às vezes, de má fé, pessoas botam uma coisa para brigar com a outra, como se uma anulasse a outra. Não, nós estamos trabalhando em conjunto as duas questões. Tem gente que, como eu, graças a Deus, como você e como outros, podem ficar em casa. Dá o cartão de crédito para o secretário, vai, compra, enche a geladeira. Essa é uma realidade. Agora, a grande maioria, infelizmente, não tem esse privilégio. Eles dependem de trabalhar de dia para comer de dia. Não é nem trabalhar no dia para comer no outro, não. Então, a gente tem que dialogar com a realidade, enfrentar a vida como ela é. A gente gostaria que as pessoas pudessem ficar em casa, todos preservados e tal, mas é difícil, nós mesmos temos que sair muito. Eu já tive que hoje, reunião lá no Ministério, lá no Palácio e tal, a gente está discutindo o orçamento da União, nós estamos discutindo aí uma questão que é séria, negócio de uma CPI no meio de uma pandemia, no mês mais grave da pandemia, que é abril.
onde temos aí quase 5.000 pessoas morrendo por dia. Pessoas se dizendo apavorados, solidários e querendo uma CPI nesse momento. Eu acho que deve investigar, deve tudo. Mas eu acho que tudo tem que ter oportunidade. Mas a questão aqui, Gilson, é aquilo que você disse. Eu sou testemunha do meu estado, da quantidade... Sou testemunha não, eu sou sujeito dessa história. É bom a gente falar da história quando você é sujeito dela. Nós ajudamos a aprovar as medidas. Mas a segunda questão que nós selecionamos aqui, a nossa equipe selecionou, Gilson, é da Tereza Oliveira. Ela é guia de turismo em São Luís do Maranhão. Então ela diz, então, ministro, gostaria de saber até onde o Ministério do Turismo pode intervir junto à Secretaria de Turismo para mudar o nosso turismo, que tem tantas irregularidades e descasos. O turismo de São Luís pede socorro. É uma pergunta da Tereza Oliveira. Tereza, antes de mais nada, Tereza, eu quero dizer se você sabe alguma irregularidade aí da Secretaria de Turismo do Maranhão. Se você afirma isso como você afirmou, você deve procurar o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, e manda uma cópia para a gente da sua denúncia, que nós vamos correr atrás também aqui, porque é de interesse para o turismo. E se for irregularidades feitas com dinheiro que nós mandamos para aí, feitas com dinheiro da Lei Aldir Blanc, por favor, ajude a gente, ajude o governo federal, ajude o seu próprio bolso, que é do pagador do imposto, para poder denunciar essas irregularidades. Agora, quanto ao descaso, é com muita tristeza que eu vejo essa palavra descaso, né? Eu sinto que São Luís é uma cidade belíssima, São Luís é uma cidade que tem um astral muito grande. Eu tenho grandes amigos aí em São Luís e eu quero dizer uma coisa. Conte conosco. Nós estamos fazendo tudo o que nós podemos, liberando verbas. Nós estamos, através da Lei Aldir Blanc, contemplando os pequenos artistas, investindo em infraestrutura, divulgando o turismo de curta e média distância, entendeu? O ser brasileiro é morar onde o mundo sonha em tirar férias. E a gente sabe da dificuldade que os estados têm. Agora, não é porque, às vezes, você tem um governo que não é alinhado com o governo federal, que você não vai mandar. A gente manda do mesmo jeito o recurso para o estado. A gente sabe que o povo de São Luís, do Maranhão, mora dentro do Maranhão, então ele precisa do dinheiro do governo federal. E nós não temos ideologia, o turismo não tem ideologia. Agora, se o dinheiro não está sendo bem aplicado aí, se as coisas não estão acontecendo, você denuncie, porque do nosso lado nós não fazemos nenhuma discriminação contra nenhum governo de qualquer estado que seja, principalmente no Nordeste, que é prioridade do presidente Bolsonaro investir no Nordeste, cuidar do Nordeste e recuperar o Nordeste. Independente de cor partidária, cor política, eu acho que nós estamos aí numa guerra mundial contra um inimigo invisível e letal, que não escolhe partido, não escolhe cor, não escolhe sexo, religião, não escolhe nada. Ele agora nem está escolhendo faixa etária. Até que no ano passado ainda tinha, as vítimas eram pessoas mais idosas e com comorbidades. Agora não, é bebê, é jovem. Meu filho de 30 anos, atleta, não fuma, não bebe. Ele não tem comorbidade, graças a Deus, mas ele teve essa P1, esse vírus, essa variante aí, que é horrorosa. E ele ficou até com sequelas. Nós estamos senador, eu queria pegar seu raciocínio, não? A respeito de CPI. Eu acho que nós não estamos precisando de CPI. Nós estamos precisando de CTIs. Porque os governadores pegaram o dinheiro e desmontaram as CTI durante a pandemia, em grande parte dos estados do Nordeste. Entendeu? Seria a mesma coisa comparado com você desmontar um estádio de futebol durante uma Copa do Mundo. Entendeu? Então, nós temos dois inimigos muito, muito grandes nessa pandemia: o vírus e os parasitas. Que esse sim tem que ser denunciado pela população, tem que ser denunciado pelo Ministério Público Federal, a Polícia Federal, e tem que ser preso
e punida exemplarmente, porque o Supremo Tribunal Federal deu o poder aos governadores e aos prefeitos de gerirem a crise, e o que a gente está vendo é parasitose do dinheiro do erário público, e a população está sofrendo com isso. É isso mesmo, Gilson. Eu tenho uma posição muito definida, muito clara. O meu tratamento em relação ao presidente Bolsonaro é o mesmo em relação ao presidente Michel Temer, é o mesmo em relação à presidenta Dilma, e especialmente quando se trata de saúde. Eu acho que tem muita gente que está na UTI, não apenas com a questão do vírus, mas na UTI sob todos os aspectos. E a gente tem realmente que ter responsabilidade. Nós não estamos na época da campanha, nós estamos na época do mandato, ou seja, tem tempo na política que é para os políticos, mas tem tempo que é para o povo. Então não pode ter palanque agora. Infelizmente, a gente está vendo só palanque agora. Mas olha, o estado do Maranhão, com quem a gente mais fala agora é com o maranhense, portanto é o público mais privilegiado dessa live, são os maranhenses, que eu tenho o prazer aqui em Brasília como senador de representar o estado do Maranhão. Ele só em 2020, o estado do Maranhão, há um grande equívoco quando se diz assim, o estado do Maranhão e o governo do Maranhão. Somente ditadores é que podem achar que governo e estado é a mesma coisa. O governo é uma coisa, o estado é outra. O governo é temporário, o estado é permanente. Dentro do estado, você tem o governo federal, por exemplo, o maior hospital que atende Covid no Maranhão e atende qualquer coisa é o hospital universitário, da Universidade Federal do Maranhão. Não tem um centavo do governo do estado. Muitos recursos colocados, inclusive, pelo senador Roberto Rocha. Você pode somar todos os políticos da história do Maranhão e verificar qual foi, se a soma de todos chega perto dos recursos que nós já mandamos para o hospital universitário, para a Universidade Federal do Maranhão. O Maranhão só tem uma universidade federal, vai ter a segunda, agora no governo Bolsonaro, que nós conseguimos. E o hospital universitário, por exemplo, agora mesmo tem 18 milhões e meio de reais na conta para comprar máquinas, equipamentos e reabrir os leitos de UTI que já estão reabrindo. De modo que a gente está fazendo bem sem querer saber a quem. Nós tivemos em 2020 mais de 17 bilhões de reais destinados ao estado do Maranhão. Ao estado do Maranhão. Observe, eu faço questão de listar, porque isso já levou até o Supremo Tribunal Federal. Tudo é motivo de se levar à justiça. É curioso isso. Eu estou dizendo aqui, ó, ao vivo, na nossa live, que se o governador do Maranhão quiser processar, então ele processa também aqui o senador Roberto Rocha. O Maranhão recebeu 17 bilhões 860 milhões 236 mil 568 reais e 06 centavos em 2020, durante a pandemia. Esse dinheiro está incluído auxílio federal aos municípios, auxílio federal aos estados, somando 831 milhões 153 mil 738 reais e 71 centavos. Esse dinheiro está incluído a Lei Complementar 173 de 2020, que soma 1 bilhão 582 milhões 12 mil 896 reais e 27 centavos. Está incluído também os benefícios, dentre os quais o mais importante, o auxílio emergencial. Só de benefícios, Gilson, o estado do Maranhão recebeu 13 bilhões 687 milhões 162 mil e 200 reais. Eu vou repetir, de benefícios. Claro que não é o governo do estado que recebeu. Benefício quem recebe é o cidadão diretamente. O auxílio emergencial, o Bolsa Família. Não é necessariamente o governador. Dentro do Maranhão, dentro de qualquer estado, tem o governo federal, através das suas entidades, tem o governo estadual, tem os governos municipais, tem as entidades filantrópicas, entidades de direito privado, e tem os maranhenses, as pessoas, que receberam a maior parte, inclusive, desse recurso. Ou seja, o presidente Bolsonaro destinou recurso diretamente na mão das pessoas
que mais precisam. Infelizmente, eu não tenho nem orgulho de dizer que o Maranhão foi quem mais recebeu. Não é porque nós somos mais generosos, não é isso não. É porque, infelizmente, o Maranhão ele só conseguiu, nesses últimos anos, empobrecer mais ainda. Então, o estado que mais é pobre é aquele que mais que mais ele recebe, né? É claro. Bom, e além disso, teve a suspensão de dívida. Suspensão de dívida, porque o Estado tem compromisso com dívida, os municípios. Então, o governo suspendeu o pagamento dessas dívidas durante o ano passado. Isso fez o governo economizar 318 milhões de reais. A Lei Aldir Blanc, você já disse aqui, foi 115 milhões de reais para o Estado do Maranhão. E do Fundo Nacional de Saúde, diretamente para o Fundo Municipal e para o Fundo Estadual de Saúde, que é para poder financiar UTIs, que é o que está precisando realmente agora, nesse momento, é UTI, é CTI, não é CPI, foi destinado mais de 1 bilhão e 326 milhões. Bom, isso tudo totaliza mais de 17 bilhões de reais. Esse conjunto de dinheiro atende também uma parte do setor do turismo, do setor de eventos. E aí é preciso a gente destacar que não há, como você disse, discriminação de forma alguma. De forma alguma. Mas eu queria agora dirigir uma pergunta, ministro, para o Carlos Brito, que chegou a nós. Presidente Carlos, poderia explicar para nossos espectadores a transformação da Embratur em agência? Senador, nós que compomos a Embratur, é uma satisfação falar sobre a transformação da Embratur, de autarquia para agência. Pleito esse, que foi com muito esforço, e que quem conseguiu foi o nosso ministro Gilson, que até então estava como presidente da Embratur na época, em novembro de 2019, e junto com toda a sua equipe da Embratur, e junto ao presidente Bolsonaro, conseguiu passar para todos os parlamentares a importância de fortalecer cada vez mais a Embratur, para poder divulgar, promover o Brasil no exterior. Então, esse pleito foi de novembro de 2019, foi alcançado pelo ministro Gilson, foi aprovado pelo Congresso, como o senhor senador também acompanhou a MP 907, foi votada lá e teve unanimidade no Senado, foi aprovada, foi sancionada em maio de 2020, e a Embratur passou a atuar nesse período exclusivamente na promoção interna, durante a pandemia e após a pandemia, 6 meses após a pandemia, de acordo com o decreto de calamidade pública, que venceu agora em dezembro de 2020. Então, a Embratur, transformada em agência, ela vai poder atuar no Brasil, ela está atuando exclusivamente no Brasil, como consta no nosso decreto, até junho de 2021. A partir de julho, voltaremos a exercer a nossa atividade fim, que é de fazer a promoção do Brasil no exterior. Então, no momento, estamos atuando no Brasil, alinhado diretamente com o Ministério do Turismo, com o ministro Gilson, dando continuidade a todo o planejamento que o atual ministro tinha na sua gestão como presidente da Embratur. Então, é um momento muito importante para a Embratur e para o Ministério do Turismo e para esse período de pandemia, pois estamos dando celeridade e focando cada vez mais no trabalho para fortalecer todo o trade e todas as 52 atividades econômicas que compõem a cadeia do turismo. Tá ótimo, muito bem. Bom, eu queria, antes de passar para a pergunta seguinte, que eu sei que nós temos um prazo aí, um tempo para poder encerrar a nossa live, até por conta da tecnologia, que não permite também muito tempo, e para poder também não abusar dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer, ministro, me permita, a um conjunto de emissoras de TV que eu vou fazer por etapa, que está aqui nos dando o privilégio de retransmitir essa live. TV Cidade de São Luís, afiliada da Rede Record, que está gerando essa live para todas as afiliadas da Record no estado do Maranhão, por meio do programa Balanço Geral. TV Band de Caxias, TV Record de Caxias, TV Capital de Balsas, TV Açucena de Balsas, TV e Rádio Sistema Maracu de Comunicação em Viana, TV Cidade de Barra do Corda, TV Aleluia de Comunicação de Pinheiro,
Cidade de Bacabal, TV Verdes Lagos, de Lago da Pedra, TV e Rádio Santa Helena, de Santa Helena, TV e Rádio Sucesso FM, de Santa Helena, TV e Rádio do Sistema Rio Turiaçu, de Comunicação em Turiaçu, Rádio e TV FM Guanaré e Caxias, TV Guanaré Apicuaçu, TV Remanso, Santa Inês. Em seguida, eu agradeço às demais emissoras de rádio e televisão. E passo à pergunta seguinte, para ir direto também ao ponto, uma pergunta também dirigida aqui ao ministro Machado, Gilson Machado. Ministro, o Emerson é da empresa Rio Sul Turismo, de São Luís do Maranhão. Ele gostaria de saber se o Ministério do Turismo tem algum projeto para levantar o turismo no Maranhão. Mas me permita, só antes de passar a palavra para Vossa Excelência, dizer o seguinte, olha, em São Luís, eu tive o prazer de acompanhar o ministro Tarcísio, o ministro Gilson e o presidente da Embratur. E nós fomos juntos lá, todos, Carlos, e participamos de um evento que foi, para mim, muito importante, até como demonstração de entusiasmo, de crença no futuro do Brasil. Em plena pandemia, no pior mês da pandemia, que é abril, o Brasil consegue, no leilão de aeroportos, dezenas de aeroportos, portos, o Brasil consegue outorgar à iniciativa privada algo em torno de 10 bilhões de reais em investimentos bilionários. Só no meu estado, o estado do Maranhão, nós teremos investimentos nos 2 aeroportos de São Luís e Imperatriz de mais de 530 milhões de reais. Só nos 2 aeroportos. Uma coisa é a outorga, que teve um ágio de quase 10.000%. Outra coisa é os investimentos contratuais, que se somam em mais de 530 milhões de reais. Somados ao investimento dos terminais do Porto do Itaqui, nós teremos 1 bilhão e 100 milhões de reais de investimentos no estado do Maranhão. Ou seja, em breve nós vamos ver a empresa que ganhou, que é uma empresa, uma das maiores da América Latina, a CCR, ela administra o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, por exemplo. Ela administra as principais rodovias de São Paulo. Ela administra vários aeroportos nos Estados Unidos e na América. É uma grande empresa que faz administração de portos, aeroportos, etc. Então, eu acho que foi uma coisa importante para a nossa economia, que está nessa fase crítica. Eu tive, Gilson, em São Paulo aquele dia, fiquei lá uns 3 dias para ficar com meu filho, que está fazendo tratamento de saúde. Eu fui procurar um restaurante 13h, de quinta-feira, para almoçar. Não tinha nenhum restaurante aberto em São Paulo. Em São Paulo, 13h. Quer dizer, como é que não quebra? Claro que quebra, claro que vai demitido. Não tem jeito. Então, amigos, o ministro Tarcísio, o ministro Gilson, o presidente da Embratur, nós juntos, alguns governadores, prefeitos que participaram daquele evento, foi uma grande demonstração de confiança no Brasil. Em relação ao turismo de São Luís, Gilson, São Luís está no meio, numa faixa de transição entre o norte e o nordeste, o semiárido e o semiúmido. Então, São Luís tem muita praia bonita, é uma ilha, mas também tem um turismo histórico, tem uma cidade de mais de 400 anos, como Alcântara. Agora, no que diz respeito ao turismo litorâneo, principalmente, e também o histórico, nós podemos, além de dar um olhar para o Nordeste, para o Sudeste, para vender o turismo de São Luís e do Estado, nós precisamos dar um olhar para o Norte, ou seja, para o Pará, para o Amazonas, para o Acre, para Amapá, Rondônia, Roraima, etc. Esse turista que a gente tenta buscar, ou que pretende buscar para São Luís e para o Maranhão, ele necessita, como qualquer outro, de logística. Não tem produção sem logística, sem infraestrutura. E qual seria a logística neste caso? Não é ferroviária, não é rodoviária. O cara não vai sair do Acre ou do Amazonas para ir para turista no Maranhão. É aeroporto. Ora, então, mais do que nunca, se faz necessário, no que diz respeito ao turismo, ao desenvolvimento do turismo, uma boa infraestrutura aeroportuária para São Luís e toda a região norte do estado, que envolve São Luís, Alcântara, os Lençóis maranhenses,
e para a região de Imperatriz, que envolve as cachoeiras de Carolina, Riachão, Balsas, etc. Além disso, eu quero dizer, Gilson, que o governo do presidente Bolsonaro já destinou recursos através do senador Roberto Rocha para o município de Balsas, para fazer o projeto do aeroporto. Só o projeto, R$ 2.600.000. Projeto esse que está em execução. As obras do aeroporto de Balsas serão de mais de R$ 100 milhões. O aeroporto de Balsas terá finger, aquelas sanfonas que as pessoas podem usar para no inverno não precisar se molhar. De tal modo que a gente quer dotar o Maranhão de infraestrutura necessária para promover o desenvolvimento, dentre os quais o desenvolvimento do turismo. Mas eu quero passar a palavra para o ministro Gilson, para além daquilo que eu estou falando, ele poder também, na perspectiva dele, que conhece o Maranhão, é um apaixonado pelo Maranhão, falamos muito do Maranhão na nossa viagem a São Paulo, mostrei a ele interesses de pilotos de Fórmula 1, famosíssimos, como os Lewis Hamilton, dizendo que conhece o mundo todo, e conhece mesmo, claro, e onde que ele quer conhecer? Qual lugar do planeta que ele diz que deseja, que sonha conhecer? Pois é o Maranhão, os Lençóis Maranhenses, a região de Santo Amaro, de Barreirinha, a região de Primeira Cruz. Esses 3 municípios, ministro, aqui formam os Lençóis Maranhenses, uma área maior que a cidade de São Paulo, 2 vezes a Suíça. E ela precisa ser modernizada, essa área, para permitir investimentos que possam gerar emprego e desenvolvimento para aquelas pessoas que moram lá. Eu quero ter a oportunidade de ouvir e passar para você dizer ao Emerson, da Rio Sul Turismo, qual a sua perspectiva em relação ao Maranhão. Bom, como o senhor mesmo falou aí, Maranhão, os Lençóis Maranhenses, o Maranhão da cidade de Balsas, como o senhor mesmo já botou mais de 2 milhões no projeto do novo aeroporto de Balsas, né? A gente vê a necessidade de um aeroporto em Balsas, e o potencial turístico que toda a região tem ali, o potencial do agronegócio que tem, já tem mais de 27 multinacionais instaladas na cidade de Balsas. Balsas produz hoje mais de 600 mil hectares, soja, milho, produz leite, produz agropecuária de porte, não é? E a gente tem um projeto de divulgar o Maranhão para o mundo, entendeu? Para que o mundo conheça as belezas do Maranhão, entendeu? Já empenhamos 47 milhões de reais para a melhoria na infraestrutura turística do Estado e realizamos importantes obras, como, por exemplo, a construção de terminal rodoviário, teatros, restauração de construções históricas. E gostaria de destacar aqui as obras do aeroporto de Barreirinhas e do Centro de Convenções na cidade. E eu quero mandar um abraço a todos que nos ouvem agora nas cidades de Caxias, Codó, Barra do Corda, Bacabal, Pinheiros, Imperatriz, Tutóia, Balsas, Carolina, Riachão, Pastos Bons e no estado do Maranhão como um todo, que eu conheço na palma da minha mão, que eu rodei todo com a banda brucelosa. E diga a ele que o Maranhão vai ter, sim, posição de destaque na divulgação de turismo. Está aqui o Carlos Brito, que divulga o Brasil no exterior, e está aqui o ministro do Turismo assegurando da importância de divulgar o Maranhão para que o brasileiro também conheça o Maranhão. Tá ligado? Agora sim. Tá certo, ministro. Aqui tem uma outra pergunta, eu vou direto para ela. Eu fiz um comentário a essa pergunta antes de Vossa Excelência falar. Há pouco tempo, a pergunta, o governo federal lançou o Fungetur para socorrer as empresas ligadas ao turismo. Aí um internauta pergunta aqui, minha empresa é do segmento de restaurante. Fiquei animado com a notícia. Procurei a agência do BNB, Banco Nordeste do Brasil. E o gerente me informou que não sabia e que ainda não haviam comunicado nada sobre o assunto. Qual a previsão deste recurso estar disponível para salvar as empresas de nosso segmento? Nós oficializamos agora, no final de março, o repasse de 500 milhões para o BNB, Banco Nordeste do Brasil, e de 1,2 bilhão para a Caixa Econômica. Esses recursos já estão disponíveis a todos os empreendedores turísticos do Maranhão que estão cadastrados no cadastro. Acredito que o BNB possa com um processo interno dele, está organizando a melhor forma possível de liberação desse recurso. Mas o dinheiro já está lá no banco disponível, desde o final de março. Vale ressaltar que temos feito um trabalho importante de ampliação das instituições credenciadas ao Fungetur.
o que garantiu que saísse de 17 para 29 agentes financeiros de todo o Brasil, o que permite ampliar a capilaridade do Ministério do Turismo com esse crédito. É importante lembrar que, para ter acesso aos recursos, eu volto a repetir, tem que estar cadastrado no cadastro aqui do Ministério do Turismo. Muito bem. Ministro, antes de seguir para a penúltima pergunta, eu queria também agradecer às emissoras de rádio Veneza FM de Caxias, Rádio Cidade FM de Pedreiras, Rádio Cidade FM de Carolina, Imperial FM de Imperatriz do Maranhão, Rádio Planície, São Vicente de Ferre, Rádio Remanso de Santo Inês, Rádio Estreito FM de Estreito, Rádio Educadora de São Luís, Rádio Aliança FM de Grajaú, Rádio 90.3 FM de Itapecuru, Rádio Alvorada de Cururupu, Rádio Diamantina de Governador Edson Lobão, Rádio FC FM de Codó, Rádio Nova FM de Balsas, Rádio Santa Fé de Loreto, Rádio Santa Maura de Lago da Pedra, Rádio Alternativa FM de Piritoró, Rádio Cidade FM 91.1 de Grajaú, Rádio Máxima de Paraibano, Rádio Estúdio FM de Primeira Cruz, Rádio Nova Bacabeira FM de Bacabeira, Rádio União FM de Raposa, Rádio Primavera FM de Riachão. E aí eu sigo aqui perguntando ao Carlos Brito, da Embratur, uma pergunta, mais uma do internauta nosso. Como a Embratur pretende trabalhar no cenário pós-pandemia e como promover os destinos maranhenses, como das Chapadas das Mesas, de São Luís e dos Lençóis maranhenses, no cenário internacional? Senador, pós-pandemia, vamos voltar a trabalhar no mercado internacional e queremos fortalecer cada destino, de forma que eles possam se fortalecer com ações promocionais que a Embratur vai desenvolver junto com também o Ministério do Turismo. Mas nessa nova fase, pós-pandemia, iremos realizar a nossa atividade fim, que é justamente divulgar o Brasil no exterior. Iremos promover várias feiras internacionais. Estávamos programados antes da pandemia e antes da nossa lei ser sancionada em participar em 40 feiras internacionais. Porém, por força da lei, passamos a não poder participar em feiras internacionais e também o mercado, durante a pandemia, ficou com as portas fechadas para que a gente pudesse exercer a nossa função. Então, pós-pandemia, voltaremos a partir de julho de 2021, a atuar no mercado internacional, onde iremos participar de feiras internacionais, queremos levar o Maranhão para fazer um excelente trabalho nos nossos estandes. Conto com o apoio do senhor, junto a todo o trade do Maranhão, para que a gente possa levar informações importantes e fortalecer cada vez mais o destino, certo? Vamos participar também de press trips, fan tour, campanhas publicitárias. Então, enfim, iremos colocar adiante o nosso planejamento, que é justamente divulgar o Brasil no exterior. Queremos fazer com que o Brasil ele passe dos 6 milhões de turistas estrangeiros que chegam anualmente ao nosso Brasil, deixando em torno de 11 bilhões de dólares. Então, o nosso trabalho vai ser focar para que a gente possa fortalecer cada vez mais a vinda de turistas estrangeiros e que também fortalecer os brasileiros que aprenderam durante a pandemia a conhecer os nossos destinos incríveis, onde nosso mote de campanha durante a pandemia era sempre o quê? Ser brasileiro é estar perto de um destino incrível. Então, vamos fortalecer o turismo interno e também fazer com que a gente aumente a entrada de turista do exterior, porque para a gente é muito importante, o câmbio ajuda o Brasil, é um momento em que a gente precisa trazer cada vez mais turistas do exterior e fortalecer a nossa economia e o nosso trade turístico. Muito bem. Obrigado, meu querido presidente. Ministro Gilson, tem uma última pergunta. Nós temos mais aí uns 4, 5 minutinhos. Eu queria formular a pergunta do internauta para que Vossa Excelência possa melhor responder, pensando aí, enquanto eu faço um pequeno comentário final. O que diz aqui? Ministro, li recentemente uma matéria sobre o selo turismo responsável. Para encerrar essa live, você poderia nos explicar o que é essa iniciativa e como ela pode ajudar tanto os empreendedores do setor quanto os turistas? Antes do ministro responder, eu sou um entusiasta do setor do turismo também.
Eu sei, o Brasil tem há 20 anos 6 milhões de turistas. Desses 6 milhões de turistas, eu calculo que deva ter aí uns 2 milhões que são argentinos, que sobem para as praias de Santa Catarina, principalmente, e que não têm renda. Eles muitas vezes deixam até uma quantidade de problemas, porque são argentinos com mochila e tal, que procuram praias. Se a gente for ver o turismo que efetivamente ele gera divisa, não é nem o turismo de lazer. Nós temos aí os Lençóis Maranhenses. Você vai lá, tem muita lancha, muita casa bonita, muita... Mas as pessoas chegam lá na sexta ou no sábado, voltam no domingo. Aí quem vai lá na segunda, terça, quarta, quinta, não tem nada. Então, turismo é uma política pública, mas quem executa é o privado. O governo não é dono de bar, restaurante, hotel, pousada, etc. Então, é preciso a gente ter investimento em infraestrutura, como é no caso da agricultura. Se a gente for ver dos 6, tirar 2, fica 4. 4 milhões. 4 milhões é menos do que recebe o cemitério de Washington, de turista. Ou seja, não estou nem falando de uma praia no México, estou nem falando de uma torre em Paris. Eu estou falando de um cemitério em Washington. Então, o Brasil, me parece, eu tenho absoluta certeza, que é o país do mundo que tem o maior potencial turístico inexplorado. Inexplorado. E dentro do Brasil, quem tem o maior potencial turístico inexplorado é o Nordeste brasileiro. E como não tem produção, pode ser de turismo ou de que for, sem infraestrutura logística, eu fiz, ministro, uma sugestão ao presidente que gostou muito, claro, estamos vivendo momentos difíceis, mas de uma ferrovia que tem de passageiro e de cargas, de São Luís do Maranhão até Salvador. Ela terá o mesmo tamanho da ferrovia Norte-Sul, que está sendo concluída agora pelo presidente Bolsonaro. Essa ferrovia, para ser feita pelo capital privado um dia, ela precisa ter um projeto. Todo projeto grande como esse, de infraestrutura, precisa de ter um EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Eu quero comunicar a você, ministro, comunicar ao presidente Embratur, que nós estamos viabilizando nesse orçamento recursos para fazer o EVTEA dessa ferrovia. E então eu agora, dito isso, passo para o ministro fazer a resposta dessa última pergunta que eu repito. Li recentemente uma matéria sobre o selo turismo responsável. Você poderia nos explicar o que é essa iniciativa e como ela pode ajudar tanto os empreendedores do setor quanto os turistas? Nós fomos pioneiros na elaboração desse selo na América Latina, senador Roberto. Nós, inclusive, recebemos moção de aplauso da Organização Mundial do Turismo. E nós conseguimos, inclusive, ser colocados entre os 10 primeiros países do mundo que tomaram essa iniciativa para trazer de volta a confiança na recuperação do turismo no período pós-pandemia. E até durante a pandemia, você viu agora no final do ano mesmo, já vinha se recuperando. As companhias aéreas recuperaram o fluxo de turistas em torno de 85%. O nosso país ele tem um turismo interno muito forte, e apesar de nós recebermos apenas 6 milhões de turistas ano internacionais, mas nós temos em torno de 90 milhões de turistas brasileiros que viajam dentro do nosso país, e esse pessoal que viajava para o exterior, o Brasil emite 11 milhões de turistas para o exterior. Esse pessoal passou a viajar e a conhecer o nosso país e gastar os 19 bilhões de dólares que eles gastavam no exterior aqui dentro. Então, no final do ano, antes do segundo ciclo, do segundo repique da pandemia, nós já tínhamos as companhias aéreas com em torno de 85% da malha recuperada, né? E esse selo de segurança traz muito mais segurança para os turistas, para os trabalhadores, para os operadores, para todo o setor na retomada das atividades. A partir do momento que o turista se sente mais seguro e protegido, a tendência é que ele viaje mais e contribui gradativamente para o retorno ao nosso setor, permitindo que ele volte a gerar emprego e renda. Hoje nós temos mais de 29 mil selos já emitidos no Brasil todo, e o que mostra que a iniciativa foi muito bem recebida pelo setor. No Maranhão temos em torno de 430 selos já emitidos, sendo a maioria para agências de turismo, meio de hospedagens, guias, e pelo potencial turístico do Estado, sabemos que esse número pode ser muito maior, principalmente com essa divulgação maciça que nós estamos tendo agora aqui através das suas rádios. E para solicitar o selo é muito fácil.
basta o estabelecimento estar cadastrado no Cadastro, que você cadastra automaticamente no site, no site do Ministério do Turismo, né? E você acessa o ícone Selo Turismo Responsável. Lê as orientações, declara, é autodeclaratório, você declara atender os pré-requisitos determinados. Desse jeito, você pode fazer o download do selo para impressão no seu estabelecimento. Tudo de maneira rápida e o que é de melhor forma, gratuito. Eu quero avisar que não tem esse negócio de contador, de ninguém cobrar para emitir o selo do turismo, porque ele é gratuito, ok? E é muito fácil, é autodeclaratório. Aí você diz, então quer dizer que não tem fiscalização de se realmente está cumprindo o protocolo de segurança ou não? Tem sim. O próprio turista, ele fiscaliza, a própria prefeitura tem o poder de fiscalizar se a empresa está cumprindo o que está determinado, o distanciamento social, o uso de máscara, de EPIs, de álcool em gel, enfim, tudo isso inerente ao selo. Então, com isso daí, nós vamos ter uma retomada muito mais acelerada do que certos países que não adotaram esse protocolo de segurança. E com a vacinação, que a cada dia nós vacinamos mais brasileiros, eu estive hoje com o ministro da Saúde, conversei com o ministro Marcelo Queiroga, nós estamos cuidando, sim, da vacinação, a vacinação está acelerando, hoje já temos quase 50 milhões de doses distribuídas no nosso país, e até a metade do próximo semestre nós teremos todo brasileiro vacinado. Então, isso daí, não tenho dúvida que essa poderia ser uma página virada e que, após esse período, o Brasil terá uma plena recuperação do turismo, porque o mundo todo hoje quer turismo de natureza, e isso ninguém é igual ao Brasil. Nós temos o maior potencial do mundo. Quero terminar minhas palavras aqui, lhe agradecer, dizer que, infelizmente, eu vou ter que terminar agora, que eu vou ter outra live agora com a deputada Aline Sleutz, e vou até às 9 horas hoje também fazendo live. E quero agradecer e mandar um abraço para todas as emissoras de rádio, todos os jornalistas, os radialistas que compõem essa cadeia, que está nos divulgando agora, os operadores de áudio, todo mundo, os operadores de transmissor de FM, que eu também sou do meio de rádio difusão, e sei a batalha que é o nosso meio. E agradecer a sua iniciativa e dizer que conte conosco. Tá bom, ministro. Eu quero agradecer, e nesse momento final, que felizmente esgota o nosso tempo, eu espero que essa live tenha sido proveitosa para todos que nos acompanharam. Agradecer muito ao ministro Gilson, agradecer muito ao presidente Carlos, agradecer novamente a presença de todos. E, ao final, antes de liberar o ministro, liberar o presidente, que eu farei aqui ao final, já na ausência deles, porque eles têm compromisso, vou fazer aqui um agradecimento, ministro, às diversas dezenas de entidades do setor de turismo que estão acompanhando essa live lá do Maranhão. Então, eu agradeço, espero que Deus possa continuar nos protegendo, que a gente possa seguir com muitos cuidados, e eu peço que aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa com os cuidados necessários. E aqueles que precisam sair para trabalhar, que o façam, mas com todos os cuidados necessários. É o que eu realmente espero que a gente possa superar esse período do mês de abril, que é o pior abril de nossas vidas, mas que nós estamos chegando a 50 milhões de vacinas. E eu encerro, ministro, dizendo da alegria de estar dando apoio ao governo que Vossa Excelência faz parte. Eu sou maranhense. O presidente da Embratur é o atual governador do Maranhão. Ele saiu da Embratur para ser governador. E enquanto o Brasil tem 10% do PIB no turismo, com mais de 7 milhões de empregos, o mundo tem 10,4% do PIB mundial no turismo, o Maranhão tem muito menos de 0,5% do PIB no turismo. Ou seja, de nada adiantou a passagem dele pela Embratur, de modo que eu só tenho que lamentar. Agradeço, ministro, agradeço, presidente, e espero que a gente se encontre em breve com os nossos internautas. Um grande abraço a vocês. Agradeço, senador. Muito obrigado. Eu vou agora agradecer, então, aqui a Associação Brasileira das Agências de Viagens do Maranhão, agradecer a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Maranhão, a Associação Brasileira de Hotéis do Maranhão, Batalhão de Turismo da Polícia Militar do Maranhão, Confederação Nacional do Turismo, Grupo Turismo em Ação, Instituto Federal de Alcântara, Jornal Cazumbá, Jornal JP Turismo, Maranhão Destination, Programa Mundo Passaporte, Revista Maranhão Turismo, Sebrae Maranhão, Secretaria de Turismo de Barreirinhas, Secretaria de Turismo de São Luís, Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão,
Sindicato das Empresas de Turismo do Maranhão, Sindicato dos Guias de Turismo no Maranhão, Sindicato dos Trabalhadores de Turismo, Hotelaria, Bares e Restaurantes no Maranhão. Agradeço muito o privilégio de mais essa live, Roberto Bem Perto. Informo a todos que aqueles que questionaram, que sugeriram, que criticaram durante esse momento, essa conversa, esse bate-papo, essa live, eles tiveram a oportunidade de interagir com o nosso gabinete, assessores nossos respondendo, recebendo sugestões, perguntas, e quero aqui deixar mais um e-mail que nós criamos hoje, para que a gente possa estar interagindo e deixando todos com a devida resposta e com a atenção necessária. O nosso novo e-mail é robertobemperto@gmail.com. Eu vou repetir, robertobemperto@gmail.com. E o telefone, que é o telefone institucional do gabinete, é o 098 987 012345. Um abraço a todos vocês e nos encontramos na próxima terça-feira, às 7 da noite, com mais um convidado para falar de assuntos que interessam ao Maranhão, ao Brasil e ao mundo. Um abraço, fiquem com Deus e até terça-feira. Um abraço.